Vai lá. Fala pessoal, meu nome é Lucas Gomes, tenho 22 anos, sou treinador do Clube de Regata do Flamengo, categoria sub-6 e 7, e fundador do Centro de Formação e Desenvolvimento Bola no Chão. Eu sou o Edson Júnior, professor do Clube de Regatas do Flamengo, da categoria Sub-9, e junto com meu amigo Lucas, também sou fundador do Centro de Formação e Desenvolvimento Bola no Chão. Nossa aula de hoje será sobre estratégias para avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Então, antes da gente começar, irei falar um pouquinho sobre um breve relato sobre o meu currículo. Eu sou formado em licenciatura e bacharel em Educação Física pela Universidade Celso Lisboa. Também sou licença C na CBF Academy. E minha experiência não é tão grande. Eu comecei em 2015 como estagiário e atualmente, como eu falei anteriormente, trabalho no Clube de Regata do Flamengo e no Bola no Chão. Como o Lucas falou, me apresentando um pouquinho, eu sou formado em bacharel pelo Centro Universitário Celso Lisboa também, em 2015. Comecei no Flamengo lá em 2009 ainda como estagiário, permaneci no clube até 2015 e tive breves passagens pela Hebraica Rio, pelo Botafogo Casa de Espanha. Trabalhei também com futsal escolar no Colégio Liesse e retornei ao Flamengo em 2016, aonde permaneço até hoje. Também tive uma passagem rápida pela Confederação Brasileira Maccabi para a disputa dos Jogos Macabeus Pan-Americanos no ano de 2019. Dando sequência, explicando para vocês um pouquinho do que é o Bola no Chão. O Bola no Chão nasceu como uma página no Instagram, com o objetivo de criar alguns conteúdos para que pudéssemos falar de futsal. A gente sabe que a gente encontra muitos conteúdos falando do futebol e o futsal às vezes fica um pouco atrás, e a gente tem tanta gente que procura conteúdos sobre o futsal e tantos profissionais também capacitados a falar da nossa modalidade. Então nós tivemos essa iniciativa, criamos a página. Lá, se vocês puderem dar uma olhada, vocês vão ver que a gente coloca alguns textos falando sobre algumas questões tanto de dentro do jogo quanto questões externas. Lá também divulgamos o trabalho de alguns outros profissionais de futsal do Brasil inteiro. E depois dessa iniciativa veio a ideia de transformar a página do Bola no Chão num centro de formação e desenvolvimento, onde nós trabalhamos os atletas em grupos reduzidos, são no máximo 12 atletas por grupo, porque a gente entende que com grupos reduzidos a gente consegue ter um olhar bastante individualizado para a formação desses atletas. Bom, agora entrando já no nosso tema que iremos abordar, que será sobre as estratégias para avaliar o processo de ensino-aprendizagem. É válido ressaltar que o que iremos falar aqui são estratégias que fazemos na nossa prática, lá no nosso centro de formação, a Bola no Chão. Então, iremos passar um pouquinho de como a gente avalia os nossos atletas, quais são os caminhos que a gente faz. Então, antes de eu começar a falar sobre quais avaliações a gente utiliza, é muito importante entender que quando a gente fala de processo de base, a gente está avaliando a criança. E quando a gente fala de criança, a gente fala de um processo de ensino-aprendizagem. Então, entender sobre essas fases da aprendizagem é muito importante. E hoje nós temos diversas referências que falam sobre isso. Nós, do Centro de Formação, utilizamos a programação neurolinguística, que diz que existem 4 fases nessa aprendizagem. A primeira, ele diz que é incompetência inconsciente. É geralmente quando a criança ela não sabe nada, ela não consegue colocar em prática. Então, pegando como exemplo aquele menino que chega na sua escolinha, no seu projeto, no seu clube, que não teve nenhuma outra vivência sobre futsal, então ele não tem muito conhecimento sobre o jogo, ele não consegue colocar em prática. Então, esse menino ele não sabe e não consegue, de fato, reproduzir. E aí, conforme ele vai treinando com você, ele vai tendo essa rotina, essas vivências, ele começa a ter já um pouco mais de noção sobre aquele conceito, aquele conteúdo, e aí ele passa para a fase 2, que é uma fase que a gente chama de incompetência consciente. O menino ele já entende o que está sendo passado, porém ainda não consegue colocar em prática. Então, para passar para essa fase 2, para a fase 3, geralmente a gente diz que tem que ter bastante incidência, o menino tem que exercitar bastante, ter muita atividade sobre aquele determinado conteúdo, sobre aquele determinado tema e o conceito que você vai passar para ele. Então, quando ele chega na fase 3, que nós chamamos de competente consciente, o menino ele já entende aquilo que você está falando e já consegue colocar em prática
é válido ressaltar que nem todos os meninos vão conseguir colocar todos os conceitos, todos os conteúdos em prática, até porque isso, claro que seria o ideal, mas não é de fato o que acontece. Uns meninos têm facilidade numa coisa e não têm facilidade na outra. Então, isso é natural também. Lembrando que nós estamos falando de um processo, não é uma coisa de noite para o dia. É realmente um caminho que a criança percorre durante toda a base até chegar realmente no adulto. E quando ela chega na fase 4, que é uma fase que a gente almeja, que chamamos de competente inconsciente, que é uma fase onde o menino ele já consegue colocar em prática, já sem pensar tanto. Então, outro exemplo que a gente utiliza também é o fato de dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente, no início, olha muito para a marcha, olha qual é o freio, qual é o acelerador, e determinado tempo, conforme vai passando, a gente já não olha mais, então a gente já faz uma coisa sem pensar. Então, é isso que realmente a gente almeja para a criança, ela realmente chegar a essa última fase. Então, temos diversas referências, como eu falei. Nós utilizamos a programação neurolinguística porque entendemos que quando você tem um norte, você tem uma base, você facilita todo o processo de avaliação do seu atleta. E aí, falando dos tipos de avaliação que a gente chega, a gente trabalha com 4 tipos de avaliação que a gente faz na nossa rotina do Bola no Chão, sabendo que é um tema pouco falado, né? O tema das avaliações. A gente muitas das vezes ouve falar que as avaliações num esporte como o futsal, elas sempre são subjetivas. O treinador, ou quem está avaliando, o professor, se for na escola, ele está olhando ali e tentando entender se o atleta evoluiu ou se o atleta não evoluiu, se ele ficou parado no tempo. E a gente procurou se organizar para que as nossas avaliações deixassem de ser totalmente subjetivas, para que a gente pudesse ter alguns tipos de dado, tanto da parte física, que a gente vai falar aí, quanto da parte técnica do desenvolvimento do atleta, né? Então, a gente faz 4 tipos de avaliação. Essa é a primeira avaliação que a gente faz, sempre lá no início, a avaliação física. A gente faz uma avaliação prática, né? Que é em cima do nosso planejamento. A gente tem um planejamento feito para o semestre, para o mês, para a semana, e a gente faz uma avaliação prática em cima disso. Uma avaliação teórica, que depois a gente vai explicar também melhor para vocês o que é e como funciona. E uma nova avaliação prática, que é feita através de desafios, que é uma coisa que a gente criou e também vai estar passando. Tudo isso aqui a gente vai falar sobre todos esses tipos de avaliação, vai explicar para vocês cada ponto importante desses tipos de avaliação, e os desafios foi uma coisa que a gente criou no início só como uma questão de desenvolvimento, uma questão até lúdica, para que fosse divertido, e depois nós nos demos conta de que esse processo de desafios poderia ser feito como uma avaliação, porque a gente criou uma maneira de coletar dados a partir dos desafios e também seguir em frente avaliando os nossos atletas. E aí, falando da avaliação física, que é a primeira avaliação que a gente faz, né? A gente começa sempre o nosso ano lá, na verdade a gente faz semestre, a gente começa a avaliação física no início do ano, fazendo as medidas, né, como altura e peso da criança, uma avaliação postural, tanto de vista lateral quanto de vista anterior, de vista posterior. A gente chega ao IMC, né, o índice de massa corporal da criança, a gente vê se a criança está no peso ideal, de acordo com a altura dela, se ela está precisando ganhar peso, se ela está subnutrida, ou se ela está com um excesso de peso, um sobrepeso, né? Pode passar, Lucas. E aí, para que a gente faz essa avaliação física? A gente entende que é importante essa avaliação física ser feita porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento físico da criança. É sempre importante a gente lembrar que quando se trata de crianças, eles estão sempre em desenvolvimento físico, né? E a evolução física desses meninos é muito rápida, né? Até por conta da maturação que acontece de maneira gradativa, apesar de ter os picos maturacionais. E a identificação de possíveis desequilíbrios corporais é uma coisa que muitas vezes acontece quando a gente faz essa avaliação. Então, a gente consegue ver, como eu falei no slide anterior, que uma criança, de repente, está com um sobrepeso. Muitas vezes você está um pouco acima do peso na idade dessas crianças. Não é algo que assusta, é algo muito natural.
e aí a gente não faz nenhum tipo de relato com isso, a gente anota e vai acompanhar para ver caso isso vire um problema. Aí sim a gente vai levar à frente, né? Como a gente fala aí, um dos porquês é para orientar, né, os responsáveis. Então seria mais ou menos isso. Dando o exemplo do peso, é uma criança com sobrepeso. Se essa coisa está muito assintosa, esse peso está muito acima, a gente vai chegar para os responsáveis, vai chamar eles, vai explicar de que maneira isso pode estar prejudicando não ele só dentro do jogo, mas a vida dele, e de repente orientar que esses pais possam procurar um especialista, no caso um nutricionista. Quando a gente faz a questão das medidas, é muito normal que essas crianças em formação, elas tenham medidas que sejam assimétricas. Então, você vai ter uma perna um pouco maior do que a outra, você vai ter um ombro um pouco mais anteriorizado do que o outro. Isso tudo é muito comum. A gente não é totalmente simétrico. Mas se for uma coisa que gere uma preocupação por ser uma diferença muito grande, e eu, na minha infância, passei por isso, inclusive, com um desvio de genovalgo no joelho da perna direita muito grande, muito acentuado, e naquele momento eu não tinha avaliação física nas escolinhas que eu praticava. Se eu tivesse, provavelmente meus pais teriam procurado um ortopedista. Depois eu vinha fazer, inclusive, passar por cirurgias. Mas se eu tivesse uma avaliação física constante nos lugares onde eu praticava atividades, provavelmente esse problema que eu tive teria sido identificado antes. Pode passar, Lucas. E de que maneira é feita essa nossa avaliação? Essa nossa avaliação, como eu falei, ela é semestral. Ela é sempre a primeira coisa que a gente faz no início do ano, lá quando a gente retoma as atividades. A gente faz uma avaliação no primeiro semestre para saber como que esse atleta está chegando para a gente, né? Se a gente vai ver como é que tá todas as questões que eu abordei anteriormente com relação às medidas, o IMC, né? A altura, se esse menino está crescendo ou não. E a aplicação dessa avaliação, ela é sempre feita por um especialista. É importante a gente lembrar que nós, como educadores físicos, nós somos aptos a fazer essa avaliação física, a fazer totalmente essa avaliação antropométrica das medidas, né? A calcular o IMC. Só que como nós entendemos que não é uma especialidade nossa, nós somos mais especialistas na parte técnica dentro da quadra, nós nos sentimos mais confortáveis e achamos que a gente dá um parecer mais fidedigno para o pai quando a gente traz um especialista. Então, no caso, a gente tem a parceria com o Diego Cruz, que é um fisioterapeuta aqui do Rio de Janeiro, que sempre vem para a gente por semestre, faz essa avaliação, dá todo o retorno para a gente, faz o relatório individual do atleta, e assim a gente pode estar gerando essas observações que são pertinentes aos responsáveis. E aí, complementando o que o Edson falou sobre essa avaliação, é válido falar que o que a gente está mostrando aqui é de acordo com a nossa realidade, com os nossos objetivos. Então, por exemplo, se você acha que é válido na sua escolinha, no seu projeto, fazer uma avaliação trimestral ou fazer uma avaliação anual, você pode aplicar. Então, assim, isso é muito flexível. A nossa ideia aqui é mostrar um pouco do como a gente avalia, do como a gente faz, e não entendam isso como uma verdade absoluta, como uma coisa que vocês devem seguir, porque isso vai variar muito de acordo com a manifestação esportiva que você trabalha, se você trabalha numa escolinha, num clube ou num projeto, se você trabalha com a faixa etária que você trabalha. Então, é muito importante você entender isso e pegar a ideia do que a gente está passando aqui e realmente levar para a sua realidade. E aí, dando sequência nas avaliações, vou falar um pouquinho sobre a avaliação prática e como o professor Edson também citou lá no início, quando ele falou de tipos de avaliação. Essa avaliação ela é mais voltada para planejamentos, porque a gente entende que planejar é muito importante quando a gente trabalha com formação de base, quando a gente trabalha com evolução dos atletas, com desenvolvimento. Então, o que a gente avalia nessa avaliação prática é observar se os objetivos estão sendo propostos, identificar os pontos positivos e negativos e fazer correções e dar feedbacks. De repente, quando o atleta ele fez uma coisa boa, então você dá um feedback bom, é importante. Fazer correções é extremamente válido, principalmente quando falamos de iniciação, quando chamamos de futebol de base, futsal de base. E aí, dando sequência, para que a gente avalia, a gente entende que ter uma organização desses conteúdos é extremamente importante,
porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do atleta, a gente consegue criar um plano de ação individual. E quando eu falo criar um plano de ação individual, é porque, como a gente falou lá no início, nós no centro de formação, a gente pega meninos que já jogam em clubes, a gente pega meninos que estão, às vezes, iniciando e querem realmente se preparar, desenvolver para, de repente, chegar a vir a conseguir entrar num clube. Então, quando a gente repara e a gente vê que o menino precisa realmente ter uma ênfase maior em determinado fundamento, um determinado conceito do jogo, a gente cria um plano de ação e começa a trabalhar com ele mais individualmente. Então, enquanto está tendo uma atividade, esse menino que a gente identificou que tem uma certa dificuldade, a gente começa a fazer uma coisa com ele por fora. Então, o professor Lucas fica com o grupo, o professor Edson vai dando essa ênfase nesse menino, nessa deficiência que ele tem. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos do nosso planejamento mensal. É importante também a gente relatar que o planejamento não é uma coisa fixa, não é uma coisa que a gente planejou o nosso semestre e a gente não deve mais mexer nele. É claro que não, a gente entende que a evolução do atleta é o ponto-chave, é o ponto principal. Então, a gente planeja e todo mês, toda semana, a gente vai adaptando, vendo se a gente precisa realmente fazer alguma coisa a mais, se a gente precisa dar um reforço em um outro determinado tema. Então, ter esse acompanhamento também do seu planejamento é muito importante. E no último, quando e como, como eu falei, essa avaliação prática ela é mais voltada realmente para a quadra, no momento que você está dando treino, no momento que você já planejou todas as suas atividades. Então, o quando ele está relacionado realmente à sua prática, ao seu dia a dia ali, e o como é com base, como eu falei, nos planejamentos e em ter realmente um olhar individualizado. Complementando essa parte prática que o Lucas falou, quando a gente faz o nosso planejamento, é claro que somos nós, treinadores, né, que estamos planejando tudo que vai ser trabalhado, mas a gente entende a importância do atleta nesse planejamento. E é por isso que essa avaliação prática, ela tem influência direta no nosso planejamento, porque a gente planeja todos os objetivos e o nosso planejamento ele é sempre flexível. Porque caso um atleta, na nossa avaliação prática, ele não esteja atingindo o objetivo, a gente passa a ter um plano de ação individual. Mas caso de maneira coletiva vários atletas não estejam alcançando esse objetivo, aí sim a gente vai repensar o nosso planejamento e fazer adaptações. Então a importância dessa avaliação prática no dia a dia, que as pessoas tratam muitas das vezes como subjetiva, você está só olhando e vendo se o atleta ele melhorou ou ele está igual, ela é subjetiva até certo ponto, porque se você tem tudo planejado e tem objetivos e você consegue observar que o seu atleta chegou ao objetivo proposto ou que ele não chegou ao objetivo proposto, você passa a transformar isso num dado que vai te ajudar diretamente no planejamento e na sequência dele. E aí, rapidinho, só exemplificando o que o professor Edson falou, voltando um pouquinho, ele disse realmente em relação ao seu planejamento diário, né, a sua sessão de treino. Então, como vocês podem ver, nós aqui do Bola no Chão temos tudo bem detalhado, tudo bem descrito. Então, como vocês podem ver nesse exemplo, nós temos planejamento diário, onde você tem a descrição, você tem o objetivo. E é válido ressaltar que todos esses planejamentos eles são passados para os pais, para, de fato, como o nosso público-alvo são os pais dos atletas, aí o projeto é nosso, porque a gente foi um dos fundadores. Então, os pais eles têm total noção do que a gente está fazendo com o menino, acompanhando. E aí, reforçando mais uma vez o que o professor Edson falou, a gente tem, de fato, os objetivos de cada atividade, porque a gente consegue ver lá de maneira prática se os atletas conseguiram atingir esse objetivo, se um atleta teve mais dificuldade do que outro, e aí sim a gente cria o que eu falei lá em como, de ter esse olhar individualizado e ter o plano de ação individual, para justamente a gente conseguir acompanhar e de fato, avaliar se o atleta ele está entendendo, ele está fazendo de maneira prática o que a gente já chama lá daquela fase 3, que é a maneira do menino já colocar em prática, né? Da fase 3 da aprendizagem neurolinguística. Se ele já está conseguindo colocar em prática aquilo que ele já aprendeu na teoria. E aí a gente vai para um terceiro tipo de avaliação que a gente faz, que é a avaliação teórica, que também às vezes é quase que uma luta na nossa modalidade. A gente ouve também muito falar
na realidade. Eu acho que isso está mudando bastante, de que, mas a nossa modalidade é prática, o futsal ele é prático, ele é dentro da quadra. Mas a gente acredita que, de fato, apesar da modalidade ser prática, toda prática vem acompanhada de uma teoria. Então, o que é essa avaliação teórica que a gente faz? Né? Essa avaliação teórica é uma avaliação onde a gente está sempre fazendo através de formulários com as crianças, uma avaliação se eles estão entendendo sobre as táticas individuais e os conceitos coletivos. O que seria isso? A gente trabalha muito em cima das táticas individuais no bola no chão. Então, vocês podem ver aí linha de passe, desmarque, retorno de marcação, pé de recomeço, que são algumas táticas individuais que a gente trabalha, e a gente avalia isso sendo colocado dentro do contexto do jogo, porque a gente não trabalha com atletas de maneira individual. A gente tem um olhar individualizado, mas para que esses atletas estejam trabalhando de maneira coletiva, porque o jogo é um jogo de caráter coletivo. Então, você, dando um exemplo bem simples aqui, se você pega um momento do jogo onde você está construindo um jogo ofensivo, um momento de construção, é extremamente importante que o seu atleta esteja criando linha de passe, esteja se desmarcando para receber a bola, para criar espaços, porque só assim você vai conseguir ter uma boa construção de jogo, né? Se você está fazendo um jogo, um momento do jogo, aonde você está tentando pressionar o adversário, pensando na defesa, a gente trabalha ali dentro da marcação individual, que a gente acha que é a base da marcação, por mais que a gente saiba que tem a marcação zona. Se você não tem os aspectos individuais da marcação bem desenvolvidos, você vai ter dificuldade de marcar zona também. Então, a gente trabalha os princípios da marcação, porque a todo momento é extremamente importante que o atleta, para marcar, ele tenha um bom posicionamento corporal, ele tenha equilíbrio, ele saiba a importância de estar se aproximando rápido do portador da bola para diminuir o tempo e o espaço. Então, a gente trabalha dessa maneira. A gente desenvolve as táticas individuais do atleta para que ele coloque isso dentro dos conceitos coletivos. Pode passar, Lucas. E aí, para que a gente faz isso? Para que a gente faz essa avaliação teórica? A gente entende, como eu falei, que apesar do jogo ter um caráter totalmente prático, ele vem sempre acompanhado da teoria. Então, é extremamente importante que os nossos meninos entendam os porquês do jogo. O que seriam esses porquês do jogo? A gente entende, como a gente se baseia na neurolinguística, que não adianta só o menino executar alguma coisa que ele não sabe para que serve e em que momento aquilo tem que estar sendo executado. Então, a gente fala sempre que entender os porquês do jogo é eu executar algumas ações e saber quais são as ações que eu estou executando, para que servem as ações que eu estou executando e o que elas podem me trazer de benefício dentro do jogo. A gente faz essa avaliação teórica para que os meninos possam estar assimilando os conteúdos que são propostos na prática. A gente está passando, a gente está treinando e a gente fortalece o entendimento de tudo aquilo que está sendo treinado. E a gente começa ao mesmo tempo, apesar de serem crianças, a desenvolver um senso crítico e uma capacidade maior de interpretação do jogo. A gente sempre fala muito que o jogo é imprevisível. E se o atleta não tiver uma capacidade de interpretação e desenvolver esse senso crítico de, independente aí nesse caso dele acertar ou dele errar dentro do jogo, eu vou fazer isso porque essa situação ela está me pedindo que eu tente esse tipo de ação. E aí passa pelos dois, né? Eu estou entendendo que o que está acontecendo no jogo me pede uma ação, eu estou interpretando o que o jogo me pede, então, e eu estou tendo senso crítico para falar assim, se eu tentar uma coisa, não vai dar certo, então eu vou tentar uma outra coisa aqui e vou determinar as ações que eu vou tomar de acordo com o que eu estou interpretando naquele momento do jogo. Pode passar, Lucas. E aí o quando, como dessas avaliações teóricas, essas avaliações elas são feitas de maneira mensal, sempre no último treino do mês, no dia do último treino do mês, é enviado um formulário online para esses meninos, através do celular mesmo, eles conseguem estar respondendo esse formulário, a gente envia para os pais no grupo, e os pais geralmente auxiliam os filhos a entrar ali nessa questão do formulário online, algumas crianças não estão tão familiarizadas ainda, apesar de que de tanto fazer, a maioria deles já sabem como até entra sozinho
E aí vocês podem ver até um exemplo aqui na tela de um formulário feito desses aí, falando sobre as táticas individuais dentro do contexto do jogo, né? A gente tem algumas perguntas, todas elas são objetivas, mas algumas sendo ilustradas para que os meninos possam visualizar ali no formulário algumas situações que eles já vivenciaram na prática, e aí eles vão estar interpretando. Quando algumas perguntas geram algum tipo de confusão, porque às vezes a gente tenta fazer até algumas pegadinhas, acontece muito dos meninos chegarem para a gente no treino seguinte e falar assim, tio, tinha uma pergunta que, vou dar um exemplo aqui, até tem aqui quantos jogadores estão criando linha de passe? Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Eu posso interpretar como goleiro uma linha de passe ou não. E já aconteceu isso, por isso que eu estou relatando aqui, com atletas muito novos. E mesmo que ele marque o que a gente colocou como opção correta lá na hora, e ele fale para a gente, mas o goleiro pode ser uma linha de passe. A gente começa a ver o senso crítico do atleta e aí usa isso como uma bagagem para explicar para ele que é verdade, o goleiro é uma linha de passe de fato. Ele só tem que tomar um cuidado, porque se a bola estiver vindo do goleiro para o fixo ali no caso, o goleiro já não é mais uma linha de passe, ele não pode participar novamente. Mas a gente, no questionário, a gente não passa isso para eles. Então, eles podem sim ter a capacidade de interpretar, né? Eles têm essa liberdade de interpretar e transformar isso num senso crítico apurado, que a gente entende que é extremamente importante para um atleta. E aí, complementando mais uma vez, quando a gente fala, né, realmente da interpretação, a gente entende hoje que a educação, assim como a tecnologia, está cada vez inovando mais, está cada vez aperfeiçoando. A gente entende que é muito importante esse atleta interpretar. Então, como o professor Edson falou, ele deu um exemplo muito claro sobre a questão do goleiro linha. Isso acontece também em outros casos, numa questão de desmarque, numa questão de princípios de marcação. E a gente começa a reparar que os meninos começam a entender e, de fato, argumentar. E aí, uma das ferramentas que a gente utiliza muito no Bola no Chão, a gente chama de descoberta guiada, que a gente vai dando dicas, vai dando sugestões, e os meninos começam a entender e a organizar aquele determinado conceito, aquele determinado conteúdo. Então, realmente é muito importante. E mais uma vez, voltando àquilo que eu falei sobre a sua realidade, a gente iniciou com esse processo de avaliação teórica pessoalmente lá, de maneira individual. E aí, com a demanda dos atletas, a gente começou a ver que a gente não estava tendo tanto sucesso assim, porque levava muito tempo. Então, a gente começou a enviar realmente pelo celular, e foi uma coisa que deu muito certo, porque a gente sabe que hoje a tecnologia ela está cada vez mais presente na vida da criança. Então 90% das crianças hoje já tem o seu celular, já tem o seu tablet, então elas conseguem ver e tratar isso como uma maneira de desafio mesmo. É válido ressaltar que quando a gente fala de avaliação teórica, e aí a criança às vezes pensa, né, a questão da escola de ser uma prova. Então, a gente deixa muito claro que ali a gente não quer, né? Apesar de ser uma avaliação, a gente não quer que ela prove nada, e sim que ela faça, que ela entenda. Por isso que a gente geralmente coloca essas imagens, coloca alguns vídeos também, porque torna algo mais atrativo e não somente a leitura. A gente sabe que ler é importante, mas quando você tem só um texto com as respostas, às vezes não fica tão atrativo para a criança. Então, por isso que a gente entende que se a gente colocar a imagem, facilita a visualização dela. E também, quando a gente coloca vídeos, fica mais atrativo. Então, você começa a ver os meninos, um fazendo do lado do outro, um acabando ajudando o outro. Então, realmente, isso é muito bacana. É uma coisa, como eu falei, que a gente tem feito e tem dado muito certo, porque a gente consegue ir totalmente ligado à questão das fases da aprendizagem, segundo a neurolinguística, da criança ela ser consciente, ela ser competente, ela conseguir fazer e entender o que está fazendo. E, ô Lucas, só volta ali rapidinho, por favor, até falando aqui mais uma coisa que eu falei lá atrás, na questão da avaliação prática do planejamento, mais uma vez, isso deixa claro o quanto é importante o nosso atleta na hora do nosso planejamento. Essa avaliação teórica, ela acaba nos gerando um dado, né? Se as crianças estão entendendo, a gente sempre faz esse formulário baseado no que foi proposto naquele mês de treinamento, em cima do conteúdo do mês. E dando um exemplo, que todos os atletas respondam errado todas as perguntas falando de linha de passe, por exemplo, a gente vai parar e falar assim, opa, peraí,
essas crianças aí não entenderam o que a gente quis passar com relação à linha de passe. E aí, como eu falei que o planejamento é flexível, a gente vai repensar o nosso planejamento para que a gente possa estar atingindo os objetivos e que essa criança possa chegar a isso. Vou até dar mais um exemplo que eu lembrei aqui, que foi uma coisa que aconteceu também nesses formulários. Vocês podem ver aí que num segundo questionamento tem 3 quadrinhos, e a gente pergunta qual é o jogador que está em linha de passe, qual é o jogador que pode receber a bola. Na verdade, aqui está até ao contrário. Foram desenhos diferentes que a gente usou para perguntas diferentes com desenhos iguais. Então, aqui a gente pergunta a maneira correta de impedir a linha de passe. E uma vez a gente fez perguntando quem estava em linha de passe. Né? Se a gente olhar para o primeiro quadrinho aqui, a gente vê que o 4 está com a linha de passe fechada e o 3 está com a linha de passe liberada. E a gente teve respostas de crianças falando para a gente assim, tio, mas se o número 4 passar nas costas do camisa 2, ele recebe a bola. Então, assim, naquele momento ali, a gente sabe que o 3 ele está criando linha de passe, mas a criança entendeu não só que o 3 está em linha de passe, mas que o 4 precisa criar linha de passe para poder receber a bola. E, mais uma vez, sendo até repetitivo, mas para que a gente possa fortalecer essa ideia, a gente torna os atletas com uma capacidade muito grande de interpretação e começa a desenvoltura desse senso crítico dentro do atleta, mesmo tão novo. E rapidinho, só para a gente realmente fechar essa avaliação teórica, mas é uma coisa que a gente iniciou fazendo e, de fato, a gente nunca viu um clube, uma escolinha, um projeto fazendo isso. Então, é uma coisa que é novidade, foi novidade para a gente, quando a gente realmente começou a construir. E é válido reforçar que, quando a gente fala sobre avaliação teórica, não é uma coisa também muito grande, não é uma coisa de 10, 12 perguntas. Como o Edson falou, a gente trabalha isso em cima do que foi trabalhado no mês anterior. Então, nosso planejamento está totalmente ligado a essa avaliação teórica e no nosso planejamento mensal, geralmente a gente trabalha no máximo de 2 a 3 conceitos, a gente não passa disso e é válido também falar que esses conceitos eles estão diretamente ligados às fases do jogo, então nós temos conceitos de ataque, de defesa, de transição ofensiva, de transição defensiva. A gente geralmente não trabalha muita bola parada, porque a gente entende que é um conceito mais de tática coletiva, isso depende muito de treinador para treinador, então a gente tenta dar uma noção para eles de bola parada, de posicionamento, mas não é nada muito apropriado. Então, a nossa avaliação teórica ela também não é muito grande por conta disso, por a gente se basear mais ou menos em 2 a 3 conceitos do jogo. E aí, indo para a última avaliação, que também foi uma novidade que a gente criou, como o Edson falou lá no início, os nossos desafios. A gente iniciou realmente fazendo como uma forma de ser lúdico, porque a gente sabe que a parte lúdica é extremamente importante quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de iniciação esportiva, de futsal, de futebol na base. Então, a gente iniciou com uma parte lúdica e ao longo do tempo, ao longo dos desafios, a gente viu que a gente poderia, de uma certa forma, tornar isso uma avaliação para a gente e também para dar um feedback para os pais. Então, a gente começou a utilizar algumas ferramentas como gráficos no Excel, para justamente a gente ter esse controle. Então, o que a gente avalia nessa avaliação prática está diretamente direcionado à parte técnica do atleta, ao fato de ele já não está muito ligado aos fundamentos, aos conceitos do jogo. Então, a gente aqui não avalia muito a questão de criar linha de passe, de marcação, e sim a parte técnica. E quando a gente fala de parte técnica, a gente está se referindo aos fundamentos do jogo. Então, nós podemos ter um passe, um domínio, uma finalização, uma condução, um drible. Então, a gente avalia isso para de fato acompanhar, assim como na avaliação teórica, que a gente acompanha o entendimento deles de jogo e ver se eles estão conseguindo colocar isso em prática, nessa avaliação através dos desafios. A gente acompanha o desenvolvimento individual, mas muito mais voltada para a parte de fundamentos, além de como é um desafio e acaba gerando uma competitividade entre os meninos, porque, como a gente falou também no início, essas avaliações elas são todas feitas de maneira individual. Então, o menino ele acaba tendo aquela competição entre ele ver que o outro menino fez mais rápido, o outro conseguiu tocar mais vezes na bola. Então, a gente estimula a competitividade e, como eu falei, o Bola no Chão hoje, a gente trabalha voltado para o alto rendimento. Então, essa questão da competitividade é extremamente importante,
porque a gente sabe hoje, por viver numa cultura onde onde o jogar, onde o ganhar tá muito dentro disso, é claro que respeitando o processo de formação, mas a gente hoje qualquer brincadeira que a criança vai jogar na rua, ela não quer perder, a gente tem esse espírito competitivo e além disso para tornar o de fato o treino desafiador. E o que a gente utiliza muito e que tem dado muito certo são materiais lúdicos. Então vocês podem reparar nessa foto. Essa foto, na verdade, ela é de uma publicação nossa lá no nosso Instagram, falando um pouquinho também sobre os materiais lúdicos. Então, quem quiser pode ficar à vontade lá para dar uma olhada. Além disso, temos diversos conteúdos no nosso Instagram. Então, a gente utiliza de materiais lúdicos, como o João Bobo. O João Bobo é uma coisa que deu muito certo e é muito atrativo para a criança, porque ela começa a tratar o João Bobo como um colega de treino, como um amigo, e quando o João Bobo não está, eles começam a perguntar, pô, cadê o João Bobo? Hoje não vai ter ele. E o João Bobo fica muito claro, até para eu trazer um exemplo para vocês de como a gente utiliza esse João Bobo, claro, além do desafio, mas quando você for fazer um trabalho, vamos pensar num trabalho analítico, onde você está atrás de um cone, você tem que tomar a frente do cone para antecipar ele, se desmarcar, que a gente chama também. Então, quando você faz isso num cone, você consegue trabalhar, sem dúvida, mas quando você faz isso no João Bobo para a criança, você torna aquela coisa mais divertida, aquela coisa mais atraente para ela, e isso realmente é muito bacana. Além de, claro, a gente trabalhar com outros tipos de bolas, bolas grandes, bolas pequenas. Isso é muito importante, trazer esses materiais diferentes, porque as crianças elas gostam. Então, a gente, nesses desafios também, a gente tenta trazer, a gente fez uma novidade, que foi uma roupa onde a criança, ela quando estava com a bola no pé, ela não conseguia visualizar a bola, então a gente começa a estimular a criança a ela conduzir a bola, mas olhando para frente, porque ela consegue ter a visão periférica de todo o jogo. A gente sabe o quanto é importante a criança, ao invés de conduzir olhando para o chão, que ela não tem uma visão tão boa, ela conduzir olhando e visualizando o jogo. A gente sabe que isso facilita a tomada de decisões dela, as ações do jogo. Então, e aí, o quando e como a gente faz essa avaliação prática, né, através dos desafios, elas são as avaliações que são semanais, então a gente faz uma vez por semana, e como eu falei, como gera competitividade, a gente não diz exatamente qual dia a gente vai fazer. No Bola no Chão a gente treina 2 dias na semana, então a gente não deixa claro, ó, na segunda vai ter o desafio, ou na quarta, ou se o treino for terça e quinta. Então, a gente faz com que o atleta, ele, de fato, a gente sabe que muitos meninos, às vezes, acaba faltando, ou por uma certa preguiça, ou por ter outra atividade, ou por, às vezes, o pai não ter tanto interesse. Então, a gente estimula o menino a querer estar sempre ali no Bola no Chão também. Então, ele de fato, não, vou lá porque hoje pode ser que tenha um desafio, e não só o desafio, mas questão do treino inteiro, mas acho que o desafio é uma coisa que desperta uma curiosidade maior no menino. E além disso, a gente faz esses desafios voltados, como eu falei, para os fundamentos. Então, a gente tem um desafio que é para passe e domínio, a gente tem um desafio que é para condução, a gente tem um desafio que é para drible e finta, e a gente tem um outro desafio que é para finalização. E nós trouxemos até um exemplo aqui no Tático iPad sobre o nosso desafio de drible e finta. Então, como eu falei, os meninos estão organizados em filas. É uma coisa que a gente geralmente não faz nas nossas atividades, porque a gente tenta otimizar e fazer com que todos participem o tempo inteiro, mas como o desafio é uma avaliação individual, então eles acabam ficando em filas, porque como é individual, a gente tem que realmente ter esse olhar individualizado. Então, para vocês entenderem, ali com os bonequinhos de preto, número 6 e 11, normalmente são eu e o professor Edson, e ali a gente está com diversos cones, bolinhas pequenas, tartaruguinhas de plástico, né, ou disquinho, depende de como você chama. E aí, após o nosso sinal, o atleta ele tem que percorrer esse retângulo que está demarcado aí nessa quadrinha, conduzindo a bola. Enquanto isso, eu e o professor Edson estamos jogando alguns disquinhos como uma forma de trazer obstáculos para eles. Então, eles têm que vir driblando, têm que vir fintando. Não pode deixar que o disquinho, ou a bolinha, ou o cone que a gente jogar, encoste tanto na bola ou nele. Então, a gente faz com que os meninos conduzam e comecem a driblar de maneira com a cabeça em pé, para justamente ter essa visualização. E o menino que consegue realmente passar sem que deixar nenhum dessas bolinhas ou desses cones encoste nela, ela soma um ponto. E aí é muito bacana porque você gera uma competitividade, então tá ali um contra o outro, claro, de maneira individual, mas sempre estimulando a questão de ser divertido e, de fato, a gente está
avaliando e vendo se o menino ele num mês ele foi melhor no drible, se ele melhorou, se ele não melhorou. Todas essas coisas que a gente sabe que envolve o futsal, principalmente na iniciação. A gente, nessa situação do desafio, uma coisa que é muito interessante, como eu tinha falado, o Lucas voltou a falar, a gente começou como uma coisa muito lúdica. A gente acredita muito na questão de você fazer com que os objetivos se tornem recompensas. Então, quando a gente faz esses desafios, nesse caso aqui, por exemplo, o atleta ele passa várias vezes, né, individualmente por esse retângulo ali com o objetivo de passar. A gente joga os obstáculos e quando ele vai passar de novo, aqueles obstáculos que ele tentou passar já estão ali, muitas das vezes, o que torna mais difícil, né, você passar. E o atleta que consegue passar mais vezes sem tocar em nenhum obstáculo, ele é o campeão daquele desafio desse dia, né? O desafio, no caso aí, do drible. E ao final do mês, o atleta que mais venceu desafios, que mais pontuou, ele é premiado, seja com um chocolate, seja com uma garrafinha, dando como exemplo. E o Lucas falou que a gente não fala do desafio porque isso gera no atleta uma expectativa muito boa, porque o desafio ele é uma coisa muito divertida de você fazer. Você quer ganhar do seu amigo ali e tudo. Então isso gera aquela expectativa de você querer ir. Quando a gente fala do desafio, por exemplo, de condução, os atletas têm que passar por vários obstáculos e tem esse tempo sendo marcado. Em quanto tempo ele vai alcançar, né, esse percurso inteiro. E a gente acompanhando de mês em mês, a gente vê se esses atletas eles estão diminuindo o tempo que eles fazem esse percurso ou não. Como a gente vê aqui, vários atletas que, nesse exemplo que foi citado do drible aqui, num primeiro momento não conseguiam ultrapassar esse retângulo. Eles sempre eram tocados por algum tipo de obstáculo. E aí, de vez em quando, eles passaram a conseguir passar, até que começam a ter uma facilidade maior, começam a interpretar melhor. Então, a gente vê, é muito comum a gente ver jogadores que começam a correr com a bola, aí daqui a pouco ele pisa na bola e para ver aonde que você vai jogar o obstáculo. Então, a gente está tentando enganar eles, vamos dizer assim, e eles começam a fazer o caminho inverso, começam a tentar enganar a gente. E assim, muitas das vezes isso até arranca risadas na hora que a gente fala assim, vocês são malandros, né? Mesmo com 7, 8, 9 anos, eles já começam a ter ações que gerem benefício para eles. E isso vai estar diretamente ligado ao jogo. E é válido reforçar também que todos esses nossos desafios, eles são feitos com a metodologia analítica, porque a gente entende que o analítico, nesse caso, ele é muito importante por a gente ter muita incidência daquele fundamento que a gente está trabalhando. Então, falando rapidamente sobre metodologia, a gente entende que hoje tem uma rincha muito grande, metodologia analítica, sistêmica. A nossa base do nosso trabalho no Centro de Formação e Desenvolvimento Bola no Chão é da metodologia sistêmica, porque está mais voltado para a realidade do jogo, porque tem contexto e trabalha muito a questão dos fundamentos com as ações do jogo. Porém, no caso dos desafios, como a gente quer ter uma avaliação dos fundamentos, a gente utiliza o método analítico, porém com uma intensidade muito grande, tentando de fato, mesmo que seja analítico, tentando trazer algumas coisas da parte do jogo mesmo, do contexto do jogo. Que tenha um Então, contexto, né, Lucas? oi? Perfeito. Que tenha um contexto, que sejam contextualizadas as atividades analíticas, perfeito. Exatamente. E aí, como eu falei, então a gente utiliza também essas coisas dos equipamentos lúdicos para, de fato, ficar mais atraente e não deixar aquela coisa ser chata. E o Edson falou muito bem sobre a questão da recompensa, né? A gente tenta fazer com que tudo que a gente trabalha no Bola no Chão se torne um hábito, que a criança ela tenha uma rotina daquilo que a gente está fazendo. E qualquer coisa que a gente faça que tenha uma rotina, você precisa ter uma recompensa para justamente a criança querer melhorar, querer evoluir. Então, a gente utiliza um presente simbólico, pode ser, como ele falou, uma garrafinha, ou uma bolinha pequena, ou um chocolate. Então, para justamente dar essa recompensa e fazer com que os outros meninos também, que de repente não conseguiram nesse mês, melhorem e consigam no próximo.
Até para concluir essa questão da avaliação prática dos desafios, um dos motivos da gente chamar de desafio essa situação é porque, além de você ter uma competição ali entre os atletas, apesar das ações estarem sendo feitas de maneira individual, você tem uma competição, o atleta que mais vezes passa, nesse caso aí, sem tocar o obstáculo, ele é o vencedor, né, dessa competição. Você consegue fazer uma relação direta de todos os treinos que a gente faz no mês com o momento desses desafios que são feitos de maneira semanal. Então, o que eu quero dizer com isso? Você começa a mostrar para o menino que quanto mais ele se dedica durante os treinos, quanto mais ele se empenha durante os treinos, durante todo o mês, melhor vão ser esses resultados nos desafios. Então, além desse desafio acontecer entre os atletas, o atleta começa a se desafiar, porque muitas das vezes o que acontece? Ele não consegue passar nenhuma vez nesse retângulo sem driblando todos esses obstáculos. E ele começa a se desafiar para que ele melhore isso, para que na semana seguinte ele possa melhorar esse resultado dele. Para que ele comece até, como eu falei, que tem meninos que param, pensam, olham para os dois para tentar enganar a gente, para que eles possam até criar estratégias para alcançar os seus objetivos. E a gente associa diretamente o resultado do desafio a tudo que foi trabalhado dentro do mês, tudo que foi planejado, tudo que foi trabalhado, isso é passado como feedback para os atletas, e a gente vê os desafios sendo usados até como exemplo dentro dos treinos. Porque se você pega um atleta que às vezes está fazendo um corpo mole, de repente dentro de um treino, você chega para ele e fala assim, tu lembra do teu resultado lá no desafio? Pô, aí como é que tu depois quer conseguir driblar lá tantos obstáculos se você aqui não está prestando atenção, se você aqui não está fazendo? E aí o atleta, ele no final do mês, ele não quer perder para o amigo dele lá no desafio. Então você começa a tornar esse empenho durante os treinos uma coisa cada vez maior e começa a elevar, inclusive, a qualidade do treino. Porque se você tem mais concentração, você tem mais empenho, né? Você tem o olhar do atleta realmente acreditando que o treino faz ele evoluir, porque é nisso que a gente acredita e é isso que a gente passa para o nosso atleta, sem dúvida alguma o seu treino vai melhorar de produção. Perfeito. E aí a gente vai encerrando por aqui com uma frase, a importância da avaliação ser individual. Como eu falei lá atrás, o jogo é coletivo, a gente não consegue descartar isso e nem tem que descartar, porque é uma modalidade coletiva. Só que eu costumo dizer que a gente precisa estar preparado individualmente para jogar coletivamente. Se eu não tiver o entendimento das funções individuais e não for um atleta capacitado a fazer as questões individuais, as táticas e os fundamentos, eu vou ter muita dificuldade para me inserir no contexto de um jogo coletivo, que vai trazer muitas outras dificuldades. E aí a gente deixa essa frase aí, quero ser melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu sou. Não melhor do que você, só o melhor que eu possa ser. Por que a gente coloca essa frase? Muitas das vezes é natural no esporte, independente da modalidade, que os atletas se comparem a um outro atleta. E a gente sabe que não é só no bola no chão, na escolinha de vocês ou no clube de vocês, ou se eu for falar no mais alto rendimento possível no topo da pirâmide, se eu for pensar no grupo de atletas profissionais do Real Madrid, eles não vão ter 22 jogadores no mesmo nível. Eles podem ter um grupo extremamente qualificado, muitos bons atletas, mas nem todos os atletas eles vão ser do mesmo nível. É muito difícil que a gente faça um grupo totalmente homogêneo. É claro que a gente tenta fazer com que os nossos grupos, aí pensando nos ambientes de competição, eles sejam pelo menos equilibrados, que eles não tenham um desnível tão grande. Só que a gente precisa colocar na cabeça do nosso atleta que ele tem que trabalhar todos os dias para que ele possa ser melhor do que ele era ontem. Eu tenho que treinar hoje para ser melhor do que eu era ontem. Eu sempre tenho que estar me desafiando. E aí vocês podem ver que algumas palavras são rotineiras no nosso trabalho, o desafio é uma delas. Então você tem que estar sempre se desafiando
para que você possa melhorar com relação a si mesmo, porque só assim você vai ser melhor. E não necessariamente você tem que ser o melhor do mundo, só que você precisa estar em constante evolução. Eu vou usar aqui esse espaço para dar um exemplo de uma pergunta que eu ouvi ontem, e aí eu vou aproveitar porque eu acho que tem tudo a ver, que perguntou até quantos anos uma criança é capaz de evoluir. E aí eu vou deixar o que eu pensei, a pergunta não foi feita para mim, mas eu li a pergunta e automaticamente respondi para mim mesmo, é, que nós estamos em constante evolução para sempre. Então, nós somos profissionais, somos adultos e temos que evoluir a cada dia. Como eu dei um exemplo aí, os desafios começaram como o objetivo de criar algo lúdico e se tornaram uma avaliação. A gente acha que a gente fez com que uma coisa que a gente propôs evoluísse para uma situação melhor. E a gente precisa mostrar isso para o atleta. Eu não tenho que evoluir até tal idade, eu tenho que evoluir sempre. Um cara que quer ter sucesso profissional dentro do esporte ou não, ele precisa estar em constante evolução e é isso que a gente preza. Eu não tenho que ser melhor do que o outro, eu não tenho que ser melhor do que você, eu tenho que sempre me tornar um balizador do meu conhecimento, da minha capacidade e a partir disso daí eu tenho que sempre estar tentando evoluir, tentando ser melhor a cada dia. Perfeito. E a gente chegando ao fim aqui, eu reforço mais uma vez dizendo que não entendam tudo que a gente falou aqui como uma verdade absoluta. Foram coisas que a gente faz de acordo com a nossa realidade, com a nossa vivência, todos esses tipos de avaliação. Então, tentam pegar as nossas ideias e trazer para a realidade de vocês, para a categoria de vocês, para o grupo de vocês, porque isso de fato é o que faz diferença no profissional que trabalha, e não aquele que somente copia, mas aquele que tenta pegar o que tem de bom na avaliação prática nossa, o que tem de bom na nossa avaliação teórica e tentar trazer realmente para a sua realidade. E aí segue alguns dos nossos contatos, a nossa página no Instagram, Bola no Chão Futsal, como o Edson falou também, e eu comentei um pouquinho lá no início, a gente tem tanto temas falando sobre o futsal, os conceitos, também falamos um pouco sobre o que fazemos no nosso Centro de Formação e Desenvolvimento Bola no Chão. E aí nós temos o Instagram do professor Edson Júnior e o meu Instagram também. Então, reforço aqui mais uma vez agradecendo ao Norton pelo convite, agradecendo à área técnica pela oportunidade de fazer e participar da maior conferência que nós estamos tendo aí sobre futsal, com diversos profissionais qualificados do Brasil inteiro. Então, muito obrigado aí pelo convite e deixo aí o Edson para dar suas últimas palavras. Fica meu agradecimento também à área técnica, ao Norton, pela oportunidade de estar participando junto de várias feras que são, inclusive, referência para nós. A gente sempre reitera quando a gente faz alguns bate-papos assim, algumas palestras, e a gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui sempre para trocar. E da mesma maneira que aqui a gente está passando um pouco da nossa experiência, a gente vai estar acompanhando a dos demais profissionais, como falei, muitos deles são referências para nós. E vocês, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, tanto o nosso Instagram pessoal quanto o Instagram do Bola no Chão, as dúvidas são respondidas diariamente, podem fazer contato com a gente. Se quiser ter um contato um pouco mais aprofundado sobre alguma coisa, manda uma mensagem lá para a gente está disponibilizando também o nosso WhatsApp depois. E o importante é que a gente esteja sempre brigando pela evolução da nossa modalidade. E ninguém é capaz de fazer isso sozinho. Então, nós nos sentimos parte de um processo, assim como todos vocês que estão aqui disponibilizaram seu tempo para acompanhar a gente. Então, fica o meu agradecimento pela oportunidade e que a gente possa ter um contato cada vez maior falando de futsal, que é a modalidade que a gente ama. Obrigado, pessoal. Valeu!